A gente vai falar sobre essas coisas. Satanás arregimenta o seu exército, né? Quase que a gente não chega. Deu um engarrafamento aí na Estrada Parque. Deu um carro foi entrando no outro, sentiu uns 10, né? Batia e parou tudo. Era 20 para as 8, a gente já estava quase em Taguatinga ainda, que não conseguia sair do lugar. Chegou aqui, o outro computador não funciona, já teve que correr buscar o outro. Mas é assim mesmo, né? A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, como diz a palavra do Senhor, contra principados, potestades, né? Contra este mundo tenebroso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, assim nos diz a palavra. E nós estamos para pregar a palavra do Senhor a tempo, fora de tempo, em qualquer hora, em qualquer lugar. Basta o Senhor nos mandar, né? Antes de iniciarmos, eu gostaria de falar para os irmãos sobre essa influência e sobre essa maldição que há no meio das famílias. Eu vim de uma família que ninguém era crente, uma família bem grande, 8 irmãos, e uma família bem tradicional, essas famílias de fazendeiros. Meu avô era fazendeiro, e esse povo tudo idólatra, né? Aí você pergunta, você é de qual religião? Católico. Não praticante. Aí você vai ver o camarada é macumbeiro. Serve a Satanás, faz oferendas a Satanás. E quando não há ninguém no meio dessa família que professa, que aceita o Senhor Jesus, todas as maldições que vêm desde lá do tataravô, do bisavô, do avô, da mãe, do pai, vem passando de geração em geração, até que um levante a mão e aceite ao Senhor, que essa fera tem que ser pública. Todos têm que saber que você o aceitou, que a partir desse momento você o serve. Aí, a partir do momento que você aceita esse Deus, que você se propõe a segui-lo, não somente em palavras, mas por ações, o inferno todo se levanta. E você tem que continuar firme no seu propósito, para que o Senhor possa ir quebrando as algemas, as cadeias, as maldições que vêm desde lá dos seus antepassados, que serviam constantemente a Satanás. E se não for feito isso, se a pessoa não se decidir em aceitar a esse Deus, consequentemente todas as maldições dos seus antepassados passarão para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos e assim sucessivamente. Mas a partir do momento que você aceita esse Deus, a maldição é quebrada, desde que você permaneça na presença dele. Quando você permanece na presença do Senhor, nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus. Mas a partir do momento que você deixa os caminhos dele, ele não se responsabiliza. Porque você deu legalidade para Satanás a entrar e continuar a destruir e a bagunçar. Ele dá uma volta e olha, a casa está ocupada. Ele dá uma volta e é o que eu falo, a casa espiritual, o seu corpo. E a casa está desocupada, ele entra, ele não pede licença, ele arromba a porta, entra e traz novamente todas as maldições que outrora estavam sobre a sua cabeça e sobre a cabeça dos seus familiares. Um exemplo disso nós vemos com o rei Saul, quando ele foi consultar a feiticeira de Endor. A partir desse momento, ele ficou separado de Deus. Porque a partir desse momento, quando ele consultou essa feiticeira, quando ele primeiramente buscou aos profetas, aos sacerdotes, aos homens de Deus, e Deus não quis falar com ele,
Porque Deus, Ele fica em silêncio a hora que Ele quer. Ele não é obrigado a falar conosco a hora que a gente quer que Ele fale. Ele é Deus. Então ele, achando que era alguém, alguma coisa, porque era rei, não quis obedecer, deixou para lá e foi consultar a feiticeira. Nesse momento, ele ficou sob o domínio desses demônios. E o fim dele foi triste, né? Mas no final desse estudo, que hoje não vai dar para terminar, nós vamos falar minuciosamente sobre essas passagens. Que é até uma controvérsia muito grande, diferente dessa passagem, que quando ele vai procurar a feiticeira, o espírito mistificador finge ser Samuel. E diz ser Samuel, eu vou provar em mais de 5, 6, 7, 9 fatos que comprovam biblicamente que quem subiu não foi Samuel, foi Satanás. Então, muitas vezes nós passamos por esse tipo de problema. Eu mesmo, na minha família, tem uma pessoa, uma irmã, crente. Como eu vim dessa família, irmãos, desse mundo tenebroso, por assim dizer, a casa que morávamos, ninguém conseguia dormir nela sem que acordasse de meia em meia hora, de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, com as panelas mexendo, com as portas batendo, com não sei o que, com isso, com aquilo. E aí você via demônio por tudo quanto era lado. E eu sou, como posso assim dizer, o resgatador deste povo. Aceitei a Jesus em meio a toda essa tribulação, toda essa destruição de Satanás, e aí vim trazendo todos os meus irmãos. Sou uma família de 8 irmãos. Satanás ainda conseguiu fazer que um se suicidasse. Mas quando eu viajei para o Rio de Janeiro, eu aceitei Jesus lá, morava em Nova Friburgo, e aceitei Jesus lá, até na Igreja Maranata. Quando eu voltei, aí o quadro começou a mudar, todo o quadro dessa família tão atribulada. Então meus irmãos aceitaram Jesus, professaram esse Deus, e essa minha irmã, ela era uma mulher de oração, vivia, não era aquela pessoa que, conhecimento bíblico que ela tem, não era esse tipo de pessoa, mas era uma pessoa de oração, vivia nos cultos de oração, e Deus até usava em profecia pelas misericórdias dele. E aí, com o passar do tempo, o tempo foi passando, um belo dia, uma filha resolveu se casar, casou com o feiticeiro. E quando ela foi visitá-lo, resolveu consultar o feiticeiro. A partir desse momento, nunca mais ela teve lucidez. Está como essa passagem que fala sobre Samuel, quando foi consultar essa feiticeira de Endor. Ficou sob o domínio desses espíritos. E aí, quando a pessoa está sob o domínio desses espíritos, há um endurecimento do entendimento e ela não volta de jeito nenhum aos caminhos do Senhor. E aí, o que se fazer? Só orar, porque não há mais o que se fazer, né? Então, cuidado com a sua vida espiritual, zele pela sua vida espiritual. Não acha não pense que essas coisas de consultar espíritos, por exemplo, são coisas que vão passar desapercebidas pelo nosso Deus, nem pelo este mundo tenebroso que nos serve, que nos rodeia. Tenha cuidado com isso, para que você não seja presa de Satanás, para que você não seja acorrentado nos porões do inferno, porque aí, quem irá te socorrer? Só quando Deus tiver misericórdia, quando é que sabe, quando é que isso se dará? Até lá você já sofreu horrores. Você passará por situações terríveis. Então, cuidado com a sua vida espiritual. Cuide dela como o bem mais precioso que você tem. Como uma joia mais preciosa, mais cara que você tem. Porque o bem maior que uma pessoa tem é ter o nome escrito no livro da vida. Porque muitas vezes nós pensamos que esse vir ao culto,
este adorar, este louvar, este pregar, este ouvir a palavra de Deus é uma coisa banal. Não é. Isso era para crescimento seu, para crescimento espiritual seu, nosso, porque nós estamos sendo aperfeiçoados cada dia por Cristo, para que sejamos um templo espiritual, um edifício espiritual, para que possamos chegar à perfeição, para que possamos cada dia nos conformarmos, ficarmos mais parecidos com Cristo, porque moraremos com Ele. Então, zele pela sua vida espiritual. Hoje nós vamos começar a falar sobre os anjos. Eu estava pensando em mudar o quadro, falar primeiro sobre os demônios, depois falar sobre os anjos. Mas eu já fiz assim, vai ficar assim mesmo. Eu vou falar sobre os anjos e depois vou falar sobre os demônios. E nós vamos prosseguindo fazendo assim. Se hoje não vai dar tempo de terminar este estudo, nós vamos começar hoje e talvez quarta-feira ou a outra quarta-feira, talvez sejam umas 3 quarta-feiras que nós vamos falar sobre esse assunto, porque só sobre o assunto de Saul é bem demorado, né? Então nós iniciaremos. Vamos examinar, à luz da palavra de Deus, aquele mundo misterioso, habitado durante séculos pelos espíritos. Dividiremos em 3 sessões. Falaremos sobre os espíritos bons, os espíritos maus e os espíritos de seres humanos falecidos. Espíritos bons. A origem. Os anjos não são eternos. Por quê? Pois foram criados. Se eles foram criados, eles não são eternos como Deus, que Ele é o grande eu sou. Ele foi criado, Deus o criou. Quando foi que eles foram criados? Bem antes da criação do homem e bem antes do jardim do Éden, muito antes disso. Deus criou os anjos. Então, eles não são eternos. Neemias 9:6, Colossenses 1:16 são as referências. Em um tempo antes da criação do mundo, evento ao qual estiveram presentes e no qual se regozijaram. Jó 38:7. Alguém lê aí, por favor, Jó 38:7. Quando Deus criou o mundo, os anjos já estavam presentes nessa criação. E eles se regozijaram, porque foi uma coisa boa, né? Quando as estrelas da alva juntas, alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. É isso mesmo, porque aqui está falando que eles se regozijaram, né? E se for ler todo o texto e o contexto, você vai ver, vai falar sobre a criação e que os anjos se regozijaram com essa criação. Eles não morrem e nem se casam. Apesar deles não serem eternos, porque foram criados, né? Eles não morrem e não se casam. Muitos pensam que os anjos se casam, que os anjos eles reproduzem, que eles são assexuados, nada disso. São anjos, nem se casam e nem se darão em casamento. E isso acontecerá conosco também. Quando formos arrebatados e estivermos com o Senhor, o nosso corpo já ressurreto, nós nem nos casaremos, que a palavra do Senhor diz, nem se casam, nem se dão em casamento. Ficaremos da maneira que os anjos são hoje. São inumeráveis. A quantidade de anjos que Deus criou, ninguém sabe. Quando Satanás rebelou, ele levou 1/3 dos anjos com ele. E foi uma quantidade tão grande, tão imensa. Foi só 1/3. Ficaram ainda 2/3. Imagina a quantidade de anjos
que existem. Ninguém sabe quantos existem, quantos tem, né? Ministram geralmente ao redor do trono de Deus. Ministram também aos santos em qualquer lugar, segundo as ordens de Deus. Deus dá a ordem e o anjo vai lá e cumpre. Porque há anjos, nós vamos falar daqui a pouco sobre as categorias deles. Já aqui nós vamos falar da categoria deles, que cada um ele tem um ofício diferente do outro. Um só é para adorar, um é para guerrear, outro é para ministrar aos santos, outro é para trazer boas novas, outro traz revelação, né? Cada um tem o seu ofício. Então o anjo, ele não é um ser que muitos pensam de ponto de carochinha. Ele existe, eles são reais. Eles ministram para nós. Eles nos auxiliam, nos ajudam. Ele cumpre as ordens do Pai. Eles queriam até mesmo pregar o Evangelho. Deus não permitiu, porque isso é para nós fazermos. Mas eles queriam fazer isso por quê? Porque sabe que o galardão é muito grande. E Deus não permitiu. Deixou isso ao nosso serviço. Nós é que temos que pregar, né? Nós que temos que fazer isso. Anjo significa mensageiro. A lei foi dada pelos anjos. As tábuas da lei, quando Moisés subiu, foi escrito pelo dedo de Deus. Os anjos estavam presentes ali, né? Eu não vou ficar lendo essas passagens, porque são muitas e o assunto é bem grande. O que for bem assim, polêmico, aí a gente lê, tá? Mas esses que todo mundo sabe, aí não precisa estar indo lá e ficar lendo, tá? Eles acompanharão Jesus em sua volta à terra. Lá em 2 Tessalonicenses, diz que quando a trombeta soar, né, para arrebatar a igreja, vai haver o soar da trombeta, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus e o alarido. Não é assim? É o alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Estes são os sinais quando a igreja for arrebatada. Os anjos estarão presentes nesse dia, né? Principalmente o arcanjo. São executores da ira de Deus. Nós já pregamos sobre isso aqui muito, né? Eles executam a ira de Deus. O mais recente que falamos aqui foram sobre as trombetas, sobre os selos e sobre as taças. São os anjos que vão derramando as taças da ira de Deus para julgar a terra e os homens, não é? São mais poderosos do que os homens. Leia aí Atos 5,19. Alguém lê? Atos 5,19. Os anjos são muito poderosos. São fortes. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Foi o anjo que abriu as portas da prisão, não é isso? E as portas estavam fechadas. Porta de prisão não é uma portazinha como essa aí, com qualquer esforço maior que você faz, você consegue quebrar o vidro e entrar. Prisão geralmente são barras de ferro grossas e que um homem normal não consegue. Mas para um anjo, que é poderosíssimo, forte, abre com toda facilidade, não é? São muito poderosos e mais fortes do que nós em tudo, né? São muito inteligentes, mas não são oniscientes e nem onipotentes. São inteligentes. Deus dotou-os de grande inteligência.
São mais inteligentes do que nós. Não tem nem como comparar, né? Mas não são oniscientes, nem onipotentes, nem onipresentes. Essas prerrogativas só são de Deus. Ele é onipotente, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo e é onisciente, conhece todas as coisas. O pensamento, mesmo antes dele se formar na sua mente, Deus já sabe. Ele é o único que conhece pensamentos. Anjo não. Anjo não é onisciente. Satanás jamais vai poder ler seu pensamento. Deus sim. Por isso que muitas vezes você pode orar em silêncio. Muitas vezes quando você tem um segredo com Deus que não quer que ninguém escute, nem homens, nem demônios, você só ora em pensamento. E Ele sabe tudo, porque ele sabe o que você está pensando. É o único. Satanás não. Satanás não tem essa força, não tem esse poder, não tem essa prerrogativa. Só Deus. Só Deus é onisciente. Só Deus é onipresente. Só Deus é onipotente. Nem Satanás, nem os anjos bons, nem os anjos maus, nem os demônios, nem os anjos decaídos, nenhum deles. Não são dignos de adoração. Muitas passagens da Bíblia Sagrada, a gente vê quando os anjos visitavam ali, aqueles homens e mulheres, muitos queriam se ajoelhar e adorá-los. Não se adora anjo. Apesar de ter muitas igrejas onde se adora anjo, nos Estados Unidos mesmo, tem uma igreja, que eu não vou citar o nome, de uma cantora bem famosa até, pai dela, que dirige essa igreja, eles adoram anjos. Não tem diferença nenhuma dessa idolatria que nós saímos no meio dela. Anjo não foi feito para se adorar. Anjo foi feito para ministrar diante de Deus e para nos auxiliar. Não foi feito para que nós o adoremos. Apesar dele ser glorioso, dele ser magnífico, dele ser lindo, dele ser poderoso, não devemos adorá-lo. Toda adoração, todo louvor, toda honra, toda glória, somente para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São gloriosos, né? A glória de um anjo, muitos pregadores dizem que a glória que cobria Satanás era tão grande que quando ele andava, luzes ia ofuscando quem olhasse para ele. Tão poderoso era, né? A glória era muito grande. Hoje não tem mais essa glória, né? Não é mais esse querubim ungido. Depois nós vamos falar sobre isso. Categoria de anjos. A Bíblia fala de serafins, querubins, arcanjos, anjos, tronos, principados, poderes e governadores. Todos sujeitos a Cristo. Diz assim, em Hebreus 1:6. E outra vez, quando introduz no mundo primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. A Cristo. Tá? Todos esses aqui que foram criados, que o Pai criou, as classes dos serafins, querubins, arcanjos, anjos, tronos, principados, poderes, governadores, todos são sujeitos a Cristo. Todos têm que adorá-lo como nós o adoramos. Todos têm que se prostrar diante dele. Todos. Aí muitas vezes a gente está tão acostumado em ouvir falar só de anjo, arcanjo, querubim, serafim, e quando a gente ouve falar de trono, principados, poderes, governadores, a gente pensa que são classes de demônios, né? Em tudo Satanás, ele quer imitar a Trindade Santa em tudo aquilo que Deus faz, né? Tanto que ele tomou para si agora o arco-íris, diz que é símbolo deles lá. O arco-íris está na Bíblia como o arco celeste. Ele é o símbolo de que Deus não mais destruirá a terra com água. A terra está reservada para o fogo. Ela será destruída sim, não mais com água, mas sim com fogo. Então, este arco celeste
É um símbolo que Deus deu para o homem. Um pacto que Deus fez com o homem que não destruiria mais. E ele tomou este símbolo para ele. Mas não é dele. Em tudo ele quer imitar. Então, quando você ouvir falar de tronos, principados, poderes, governadores, não são hostes de demônios. Tem também na organização deles, porque ele imita em tudo. Mas os anjos bons, que é o que nós estamos falando hoje, tem essas classes: tronos, principados, potestades, tá? Serafins, que é uma das classes, são mencionados uma única vez nas Escrituras. Isaías 6. Alguém lê aí, por favor. Esses anjos são aqueles anjos que tinham 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 voavam. Leia aí alguém. Isaías 6, do 1 ao 8. Esses são os serafins. Essa aí é a única vez que ele é mencionado na Bíblia. Você não vai mais, em lugar nenhum você vai ver falar sobre isso aí. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nessa passagem aí você vê que eles têm 6 asas, né? E quando Isaías disse: ai de mim, sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo que não adora, que não serve. Aí, o que a passagem diz? Ele pegou uma tenaz, foi lá nos lábios dele e o curou do seu pecado. Essa é uma das funções do serafim, além de adorar e proclamar a santidade de Deus. Ele providencia a purificação para os santos, que foi o que ele fez, né? Preparando-os para servir a Deus. Porque se o homem chegar diante de Deus em pecado, ele morre. Nenhum homem até hoje viu ao Senhor. Muitos pregadores dizem que Moisés viu o Senhor face a face. Isso é só uma maneira de dizer. Ninguém nunca viu a face do Senhor. Homem nenhum viu a face do Senhor. Homem nenhum viu. Porque se ele vê, ele morre. Moisés apenas via pela fresta da rocha ele passar, e ele via as costas dele. Ele nunca viu a face. Quando os pregadores falam que ele via face a face, é só uma força de expressão. Porque Deus falava com Moisés de uma maneira especial, que nunca falou com homem nenhum e jamais falará. Só foi com ele. Porque nascemos do pecado. E se nós vermos a face do Senhor, com certeza morreremos, pereceremos, né? Por isso, os serafins, eles providenciam a purificação para retirar o pecado, né? Para que ele fosse apto a pregar a palavra, né? Para que ele pudesse servir, pregar, fazer aquilo que o Senhor estava mandando que ele fizesse, né? E o pecado foi tirado e ele começou a fazer a grande obra que Deus o comissionou. Se preocupam com a adoração a Deus perante o seu trono. Isaías 6, 2, 7, que foi o que a Rosana leu, né?
Eles ficam diante do trono, santo, 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 dia e noite e dia, e não se cansam jamais. Outra classe, querubins, significa guardar ou cobrir. Quando a gente fala sobre querubim, logo a gente já vai lá no nosso arco inimigo, que é o querubim que cobria Satanás, ungido, né? São mencionados muitas vezes nas Escrituras. Tem todas essas passagens aqui que nós não iremos ler. São muitas. Guardam o trono de Deus. Agora Ezequiel 10, eu quero que alguém leia, de 1 a 4. Ezequiel 10. Olhei e vi algo semelhante a um trono. Primeiro versículo, é? 1 a 4. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóbada que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vá entre as rodas por baixo dos querubins, encha as mãos com brasas ardentes, apanhadas de entre os querubins, e espalhe-as sobre a cidade. E enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. Eles ficam diante do trono. Aqui fala sobre 4, né? Depois nós vamos falar sobre Satanás, que é o outro, que é o querubim, nosso inimigo, que não é mais querubim, né? Perdeu essa posição. Esse que nós vamos falar são os 4 que ficam diante do trono. Eles têm, não como os serafins, não tem asas, tá? Nem todo anjo tem asas. Os serafins têm 6. Querubins aí não tem. Eles têm, um tem uma face de águia, outra tem uma face de leão, outra tem uma face de boi e outra tem uma face de homem. Esses seres, eles não são animais, são seres poderosíssimos. Já tem uma passagem que diz que quando, não sei se foi Davi, clamou, o Senhor veio socorrê-lo, montado no querubim, e veio voando sobre as asas do vento. Crente mais antiga aí, com certeza vai se lembrar do hino que foi feito, a Shirley Carvalhais fez sobre aquele voar sobre as asas do vento. Um hino lindíssimo, fala sobre essa passagem, sobre as asas do vento, né? Que ele veio voando, ele montou no querubim. Você já deve com certeza ter escutado algumas pregações que esses seres, que não são animais, são seres poderosíssimos, eles jamais saíram dali, daquele lugar. Então essa passagem, Salmos e outras passagens provam quando ele ficou na porta lá do jardim, quando Adão pecou, foi colocado um querubim para guardar a entrada e uma espada flamejante. O querubim ficava lá e a espada também. A espada não estava propriamente na mão do querubim. A espada, ela se movia sem auxílio de mão, sozinha, guardando a entrada do jardim, e este querubim também estava lá. E tem muitos pregadores dizem que esses querubins são tão poderosos que eles jamais deixaram a sua posição diante do trono. Por essas passagens a gente vê que houve aí uma informação trocada, podemos dizer assim, pode ter se equivocado, mas quando a gente vê essas passagens, a gente vê que eles saíram sim. O próprio Deus veio montado no querubim sobre as asas do vento.
momento para socorrer Davi, né? Então, ele saiu da linda presença. Se o próprio Deus sai, ele não vai sair. Mas o que o pregador, até eu entendo o que ele queria dizer, que são seres poderosíssimos. Tem muito poder. Na hierarquia eles estão lá em cima, porque tem os anjos comuns que estão lá embaixo. E eles estão lá em cima na hierarquia dos anjos, né? São 4. Tem que explicar da cabeça, uma cabeça só com 4 faces. E o pastor está falando ali que é bom explicar que é uma cabeça só com 4 faces. E se a gente for entrar nessa questão, para explicar isso aí tudinho, vai demandar muito tempo e eu não vou chegar onde eu quero chegar. Mas é bom que você saiba que é uma cabeça só com 4 faces. Ela vai se movendo como uma catraca, né? Ela vai virando, aí é um leão, aí vai virando uma águia, aí vai virando o homem, tá? Aí vai virando o boi. Tudo isso tem uma representação, se refere aos animais domésticos, animais selvagens, ao homem e tal, as aves do céu. Mas uma outra hora, ou eu ou o pastor vai fazer uma pregação sobre isso para explicar bem direitinho sobre isso aí, o que significa, que é muito interessante, mas só que agora não dá.